Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. São 7 horas e 32 minutos. Seja muito bem-vindo à edição número 58 do Café com Política, que tem o oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Sempre comigo, o economista Reinaldo Café, com as participações dos jornalistas Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Café. Bom dia aos ouvintes. João Jabur, bom dia. Bom dia, Café. Bom dia a todos. E Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. Aqui assessorado pelo Arnaldo Ribeiro. Bom dia, Arnaldinho. Bom dia aí a todos. Muito. E o nosso convidado de hoje é o deputado federal Arnaldo Jardim, uma das lideranças nacionais do Cidadania. O Bizarra vai trazer pra gente aqui o currículo do nosso convidado. Pois é, foi 5 vezes deputado estadual e atualmente é o deputado federal em seu 5º mandato. Foi secretário da Habitação do Estado de São Paulo, presidindo então o Conselho Nacional de Secretários da Habitação, secretário da Agricultura de São Paulo, presidindo o Conselho Nacional de Secretários da Agricultura e atualmente é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e presidente das Frentes pelo Brasil Competitivo, do Cooperativismo, da Economia Verde e também a Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético. E via Skype já aqui conosco ao vivo o deputado federal Arnaldo Jardim. Bom dia, meu caro Arnaldo, bem-vindo aqui ao Café com Política. Uma alegria muito grande poder conversar com vocês. Estou impactado pela seleção que aí está, viu? Cafeu, pelo Kleber que aí está, João Jabur também, o Bizarra e o nosso Arnaldinho, Arnaldo Ribeiro aí. Timaço, hein? Bauru na ponta da chuteira. E o senhor é um sujeito inteligente. Quem que o senhor contrata como assessor? Primeiro, um grande articulador aqui. Segundo, qual é o nome dele? Arnaldo, aí não tem problema. Lógico. O Arnaldo tá chegando aí, o Jardim, não, é o Ribeiro, tá tudo certo em casa. Brincadeira. Hoje à noite, por exemplo, eu vou a Boracéia. Só que eu sei como é que vai ser. Eu vou chegar lá e uma pessoa vai me dizer: puxa, Arnaldo, você esteve aqui no baile do município a semana passada, como você estava simpático, tudo mais tal, e sou eu usufruindo o Arnaldinho que me representa tão bem em Bauru e na região. Muito bem. Grande Arnaldo, o senhor teve recentemente em Nova York, é isso, numa conferência, né, falando do Data Agro. Traz pra gente um pouquinho um brief. E eu pediria pro senhor, eu sei que às vezes os temas a gente quer tratá-los assim numa profundidade, mas como é um programa de curta duração, pra gente fazer um ping-pong e aproveitar a sua presença aqui. Quanto mais rapidamente puder trazer o conteúdo, mais perguntas a gente consegue fluir aqui. Assim tentarei fazer. Vou ser bem objetivo. Eu estive em Nova York, porque Nova York, que entregou nessa quarta-feira o título de Homem do Ano, numa parceria que existe a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, Estados Unidos-Brasil, ela sempre cedia um conjunto de eventos, as instituições brasileiras lá se apresentam e traçam quadros sobre o cenário do nosso país. As instituições diversas da indústria também apresentam lá uma série de iniciativas. A Bolsa de Valores de lá convida investidores de lá e do Brasil para poderem fazer rodadas de negócio. E particularmente o setor do agro, o setor do etanol e do açúcar, realizou uma série de debates, de iniciativas, e eu pude delas participar. Se eu fosse resumir em 2 frases, eu diria: primeiro, o Brasil voltou a estar no centro de atenções. E isso é desafiador, mas é uma oportunidade. E segundo, a grande lição de casa a fazermos é a questão da sustentabilidade, dar claro vazão a esse compromisso nosso com a sustentabilidade e, por outro lado, perenidade e estabilidade política. Cumprido esses 2 requisitos, eu tenho certeza de que nós vamos incrementar o volume de investimentos internacionais aqui no Brasil. E não obstante, né, Arnaldo, a gente está passando por um momento de falta de sintonia entre o governo federal e o setor, né? O evento da AgriShow, que o senhor esteve presente, continua repercutindo. Ontem, o Lula, numa das entregas na área de cultura, acabou, e na Bahia também, criticando, chamando inclusive os organizadores da AgriShow de fascistas, né? Ou seja, não agrega absolutamente nada num setor que, se a gente somar
o agronegócio como todo representa hoje 30% do PIB. Como é que o senhor tem visto esse descompasso entre isso que é o grande negócio do agronegócios, o MST do outro lado tendo um prestígio exagerado até dentro desse governo, e a economia familiar, a agricultura familiar, que é importante para o país? Parece que o governo federal não consegue separar essas questões. Você tem toda a razão. Eu acho desastroso um conjunto de iniciativas que estão sendo adotadas. Primeiro, passa por essa retórica do Lula ontem lá em Salvador, descabida, totalmente desproporcionada, descaracterizando toda a vigor da AgriShow. A AgriShow, que se realizou semana passada, eu lá estive segunda e terça-feira da última semana, realizou 13,5 bilhões de vendas. Consolidou-se como o maior polo de encontro de negócios, de inovação do setor agro. E o Lula mostra um total desconhecimento quando usa as expressões como usou ontem, tanto do contexto que lá ocorreu na AgriShow, como da forma como deve se relacionar com o setor. O ministro Fávaro, que ele mencionou na sua fala de ontem, dizendo que foi agressivamente desconvidado, está longe de ser verdade, tá certo? É o mesmo ministro que na terça-feira foi a uma reunião da FPA lá em Brasília. Na quarta-feira esteve na Comissão de Agricultura da Câmara e na quinta na Comissão de Agricultura do Senado. Ele mesmo é quem enviou a um evento que eu organizei lá na AgriShow na terça-feira, que debateu linhas de financiamento do agro, um seu assessor direto, que teve uma ótima participação lá. Portanto, um descompasso da retórica, daquilo que está acontecendo, trazendo gravidade para a situação do setor. Você tem toda a razão. Quais são os pontos que pegam atualmente? Uma indefinição do governo sobre o Plano Safra, que já deveria ter sido anunciado no começo de maio e que não há ainda um cenário para que isso possa ocorrer. Houve um desmonte do Ministério da Agricultura. Nós deveremos ter na semana que vem a votação de uma medida provisória que determinou isso, a 1154, e por maioria da Câmara, eu não tenho dúvida, nós voltaremos a Conab ao Ministério da Agricultura, como engendramos também uma solução de parceria entre o Ministério da Agricultura, do Meio Ambiente, para gerenciar o CAR e o PRA, que são os dois instrumentos para a implantação do Código Florestal. Então, o Lula fazendo um discurso e a realidade outra. E a realidade, do ponto de vista do produtor, é a realidade que o agro cresce, é o agro que tem garantido superávites na balança comercial, é o agro que tem mantido um pico no sentido de puxar o desenvolvimento da economia do país. Portanto, eu lamento muito essas declarações, esses conflitos, e o governo acabará pagando um preço muito alto se mantiver essa linha de conduta. Agora, uma questão do João Jabor. Bom dia, deputado, um prazer estar aqui nesse debate com o senhor. Aqui nós costumamos dizer no Brasil, né, vindo agora para o nosso país, que o ano só começa depois do Carnaval, mas o Carnaval passou. Passou também a Páscoa. O Dia das Mães vai passar agora, daqui a 2 dias. E a gente percebe que o governo não começou ainda, o próprio Congresso não começou ainda a funcionar a pleno vapor. Já se vai aí daqui a pouco 1/8, né, desse atual mandato e legislatura. O que é que está acontecendo na sua visão de um político experiente, de tantos mandatos? O que é que a gente sabe que o país é puxado pelo Poder Executivo, ele que tem que dar o tom inicial, né? O que, na sua opinião, tem acontecido? Mudou Lula, mudou o PT, mudou a política, ou ainda é reflexo daquela polarização exacerbada que nós tivemos recentemente e que ainda pode estar vigindo por aí? O que acontece? Que a gente não viu grandes processos serem discutidos e votados e decididos, reformas mesmo? Poder dialogar especificamente com você, com todos aí, mas lhe dar um grande abraço. E no meu entender também, dentro da objetividade que foi aí proposta, eu acho que presidencialismo, que é o regime em vigor no Brasil, nós temos um problema por conta de indefinição do governo que aí está. Nós assistimos um dia
ir para os jornais o Haddad dizer que o governo vai retomar o programa de PPPs e concessões. No dia seguinte, outros setores do governo falam em rever a privatização da Eletrobras. Nós assistimos o Haddad falar do empenho com relação ao arcabouço como uma necessidade fundamental para dar uma referência para a política econômica. No instante seguinte, nós vemos a presidente do PT dizer que o arcabouço é inibidor de investimentos e que não acredita que esse seja um instrumento para promover a retomada do crescimento econômico do nosso país. Portanto, o governo hoje vive num processo de muitas contradições internas. Essa semana mesmo, nós assistimos o ministro Padilha ser alvo de fogo amigo dentro do PT, questionada a sua capacidade de fazer a articulação política. E eu vou repetir uma frase que acho emblemática do Tasso Gereissati, que no segundo turno explicitamente se mobilizou pelo Lula, que ele esperava que um Lula que viesse Lula Mandela, e na realidade veio um Lula Bolsonaro, ou seja, mantendo um clima de polarização, de olhar para o retrovisor, algo que eu acho que está comprometendo nesse instante o governo que ele preside. Conosco também Kleber Santos, que veio ontem lá de importante palestra, daqui a pouco a gente vai falar disso aí para representantes políticos. Sua pergunta ao Arnaldo Jardim. Bom dia, deputado, satisfação tê-lo aqui. A minha pergunta é em relação à CPI do MST. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre esse assunto que diz respeito ao agro e também à sociedade brasileira de uma maneira geral. Inclusive, gostaria que o senhor estendesse um pouquinho essa questão da CPI do MST, como ela está, como é que está o encaminhamento, sobre a proposta de fazer com que não seja apenas uma CPI do MST, mas a CPI das invasões, levando também a questão da invasão na área urbana, que indiretamente ou diretamente pega até o Guilherme Boulos, que está tentando entrar, pelo que a gente está acompanhando, no STF, até para barrar essa CPI. Qual é a sua leitura e como está nesse momento esse assunto, deputado? Ô Kleber, um grande abraço a você, antecipadamente agradeço. Sei que você aqueceu um convite do Arnaldo Ribeiro e vai nos prestigiar amanhã na reunião que faremos aí em Bauru. Então, lhe agradecer desde já por isso. Eu fui muito cobrado por alguns segmentos nas redes sociais, um grupo de pessoas que é muito mobilizado sobre se eu assinaria a CPI do dia 8 de janeiro e não assinei a CPI sobre os fatos do dia 8 de janeiro. Ela está por se constituir agora e vai ser um grande palco de debate político. Eu não assinei também a CPIs e há propostas tramitando na Câmara sobre a questão das joias da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A minha convicção, Kleber, amigos que nos ouvem pela 96, é de que esses instrumentos agora, eles reeditam disputas políticas e acabam não servindo ao momento que eu acho necessário. Tem uma frase, alguns de vocês me ouviram dizer, e eu peço desculpa pela repetição, mas nesse tempo de gladiadores, para mim, é hora dos construtores. Chega de gladiadores. O país assistiu, durante o último período político, uma polarização extrema, que eu acho que pouco ajudou na construção do país. Essa polarização tornou a nossa política repleta de adjetivos e carente de substantivos. O debate que nós tivemos em relação à própria campanha presidencial que nós vivemos, ela foi muito mais um objeto de acusações recíprocas, de balanços de biografias, do que de propostas para a retomada do nosso país. Então, não gosto desse clima, não concorro para esse clima, não busco fortalecer aquilo que, no meu entender, ao invés de nos empurrar para diante, acaba fazendo com que fiquemos paralisados. A CPI do MST é um caso diferente, no meu entender. Eu assinei a CPI do MST e achei isso necessário. Com nenhum prazer, vejo que ela vai ser instalada, nenhum prazer no seguinte sentido. Gostaria de estar discutindo política de reforma agrária,
que isso interessa a agricultura familiar. Gostaria de estar discutindo distribuição de renda no campo. Gostaria de estar discutindo política habitacional. E acho que a CPI, ela acabou sendo necessária diante de um fato, tá certo? Que ocorreu. Eu sou rigorosamente a favor da apuração dos acontecimentos de 8 de janeiro, né? Mas do mesmo rigor que lá defendo rigor com relação às invasões de terras. São atos fora da lei, são frutos de ação de organização criminosa. Um movimento social que vai ao jornal, às imprensas, líderes conhecidos, anuncia que farão uma série de ações ilegais, a Polícia Federal deveria ter se antecipado, nós cobramos isso, ter evitado que isso ocorresse, porque sabia de responsáveis, sabia de horário, sabia de locais e poderia ter prevenido isso ou evitado que isso ocorresse. Então, a ideia é que essa CPI apure responsabilidade, sim, mas eu, particularmente, vou me concentrar em debates daquilo que me parece mais objetivo, mais importante para o nosso país seguir adiante. São 7h49, você está acompanhando o Café com Política, nosso encontro semanal, hoje com a participação especial do Arnaldo Jardim, que é deputado federal pelo Cidadania. Saindo um pouquinho da esfera federal, Jardim, trazendo para um recorte estadual, como é que tem visto esses primeiros movimentos do Tarcísio, que teve já uma prova de fogo logo no início, com os problemas ali no litoral, vem tendo aí uma articulação política até surpreendente. Eu acho que o Kassab está fazendo um papel importante nessa articulação e ele aos poucos aí vai pegando o jeito da máquina. Qual é a tua leitura da atuação do Tarcísio nesse período? Eu sou muito otimista com relação ao que está ocorrendo e sou muito favorável a um apoio ao governador Tarcísio. Por isso que a nossa própria bancada do Cidadania, eu sou o presidente estadual do partido, perfilou no sentido de apoiar o Tarcísio e constitui hoje uma base parlamentar sintonizada com o governo. Por que nós fazemos isso? Primeiro, por conta da postura do Tarcísio, que foi exatamente identificar naquilo que vinha do governo Rodrigo Garcia os pontos positivos, aprofundou esses compromissos, está tocando adiante. Eu me refiro a iniciativas na área da infraestrutura tão importantes, programa de concessões e PPPs que o Tarcísio deu continuidade. Me refiro a iniciativas importantes no que diz respeito às estradas e, particularmente, estradas vicinais também, que isso foi feito. Considero que está correto quando priorizou a continuidade do programa de educação integral, que das 6.000 aproximadamente escolas que temos em São Paulo, hoje nós já temos 2.000 escolas, 2.100 no período integral. Crescer isso é preparar a nossa juventude, é dar uma formação mais consistente, isso faz toda a diferença. Quero saudar 2 outros planos que o Tarcísio acresce, que eu acho que deve merecer nosso apoio muito claro. Primeiro, fortalecer o ensino técnico e profissionalizante no nosso estado. Eu passei, Café, em muitos lugares aí durante a campanha e eu via gente desempregada que me pedia, puxa, traz uma empresa, nós precisamos de mais atividade no nosso município, tudo mais, tal, ajuda nesse sentido, Arnaldo. E outras pessoas, empreendedores que me diziam, eu tenho vagas aqui e eu não tenho pessoas qualificadas para ocupá-las. Ensino profissionalizante, ensino técnico me parece muito importante de ser priorizado. Um outro programa é o programa de digitalização. O Tarcísio, nosso governador aqui de São Paulo, vai dar grande prioridade a isso. Me parece isso muito relevante, muda a vida das pessoas, facilita a vida do cidadão, facilita a vida do consumidor e estimula o empreendedor quando livra ele de burocracias, de uma série de medidas. Eu próprio integro um grupo que na Câmara, presidido pelo Orlando Silva, relatado pelo deputado Júlio Lopes, está discutindo políticas de digitalização também em âmbito da legislação
para que nós possamos ter regras para todo o país. E o Tarcísio sai na frente quando em São Paulo promove uma prioridade do seu governo, é o secretário Caio que vai cuidar disso, no sentido de digitalização. Portanto, avalio que o Tarcísio está indo bem e que São Paulo, mais uma vez, está muito bem servido. Voltando no contexto nacional, uma pergunta do Kleber Santos. Deputado, recentemente o senhor falou que considera necessária a regulamentação, uma disciplina para as redes sociais, controlar a desinformação, porém o senhor analisou o PL e entende que também pode colocar em risco a liberdade de expressão. Qual é a sua expectativa em relação a essa questão nesse momento? E o que o senhor acha que poderá acontecer nos próximos dias? Tivemos uma guerra, você bem sabe, especialista que é nesta e em outras questões, mas nessa particularmente, Kleber, que é a questão da comunicação. Nós vemos uma guerra de narrativa imensa, né? Eu tive aí as redes sociais, como todos tiveram, repletas de mensagens dos dois lados. Censura não, rejeita o PL, aprova o PL, não dá para continuar convivendo com mentiras e com ataques às nossas famílias. Então, as coisas vieram de diferentes origens. Algumas como uma reação importante da nossa sociedade, outras como guerra de robôs. Agora mesmo nós vemos empresas sendo sancionadas por conta de terem estimuladas. As redes de TV também estimularam uma posição contrária. Eu, com muita cautela, analisei isso, tentei ver isso, ouvi a equipe, estudei cada um dos pareceres que foram apresentados e as minhas convicções são duas, como você mencionou. Primeiro, que há necessidade de regulamentação. Esse debate, eu fui lá nos Estados Unidos para discutir a questão de investimentos e de agro. Mas é lógico que você convive, você vai a reuniões, você dialoga com congressistas, com empreendedores. Conversei, tive na Universidade de Colômbia, junto com uma delegação do INSPER aqui de São Paulo, tá certo? Então tudo isso a gente tem acesso. Lá e na Europa, em todo o mundo, se discute como regulamentar as redes sociais. Sou a favor de regulamentar, mas sou contrário ao parecer apresentado pelo deputado Orlando Silva. No meu entender, ele tinha uma vontade muito maior de controlar do que regulamentar. Isso abre caminho, por isso que eu sou contra o PL que lá está proposto. O parecer que foi agregado, no meu entender, não regulamenta e acaba sendo uma forma de controlar. E aí, o perigo de controlar é sempre aquele, todos nós sabemos. Quem controla o quê? Tá certo? Um dia nós temos um governo, outro dia nós temos outro, e aí nós não podemos brincar com isso, com o que compromete a liberdade de expressão. Por isso que, com a atual proposta que está lá na Câmara para ser votada, nessa eu votarei contrariamente. E como o deputado viu aí a soltura do Anderson Torres ontem, um movimento muito forte no Congresso, notadamente dos senadores, né? E depois de um período longo, né, quase aí 5 meses, como é que foi a repercussão em Brasília e como é que o senhor viu essa decisão do Alexandre de Moraes sobre Anderson Torres? Achei correta, achei um pouco tardia, tá certo? A detenção é um instrumento que você deve fazer quando tem uma pessoa que oferece um perigo à sociedade ou quando a pessoa tem um potencial de impacto na medida que adquire a sua liberdade. Não me parece ser o caso do ministro Anderson Torres, acho que isso demorou a ocorrer. Esse instrumento de, muitas vezes, estender a detenção para criar um clima psicológico de pressão, foi um instrumento, por exemplo, usado na época da Lava Jato, tá certo? Eu acho que isso é um atentado à liberdade individual das pessoas e é um erro você fazer isso enquanto não há condenação pelo judiciário. O instrumento de penalizar, estendendo a detenção, é mais um terrorismo psicológico que não coaduna com o Estado de Direito, na minha compreensão.
Bom, sabemos aí da sua agenda. Para a gente finalizar, fala da reunião regional e do Cidadania em Bauru, né? O diretório estadual convidando aqui para um debate amanhã. É isso, deputado? Olha, eu vou gastar 1 minuto nisso, mas me permito falar aí a você, Café. Nós temos, eu sou presidente do Cidadania, meu mandato vai até 2026, eu fui eleito em 2022. O mandato é de 4 anos, mas pensei muito, reuni os colegas da direção estadual, aliás, propus que o partido fizesse isso nacionalmente, não foi aceito. Aqueles que estão comandando o partido preferiram só exercer o seu mandato. O que eu constatei? 2022, depois de ter sido eleito, vivemos eleições, uma nova realidade política no país, novos desafios, um partido que deseja estar sintonizado com as questões, que esteja tá em iniciativa, deveria reorganizar a sua direção. Então, nós estamos fazendo uma série de encontros, esse de Bauru, que reunirá toda a região, desde Lins, ali na Rondon, vindo para cá, de Jaú, estamos convidando também os amigos da região de Botucatu, portanto é a região da nossa querida Bauru ampliada. Nós estamos dando sequência, faremos esses encontros durante agora o mês de maio, e junho e julho vamos reorganizar os diretórios em todas as cidades. E eu próprio, em agosto, farei um novo congresso estadual para eleger uma nova direção estadual. Acho que partido é para ser renovado, partido é para ter uma vitalidade, para poder se abrir para a sociedade e a sociedade ajudar na sua redefinição de rumos para que ele possa, assim, efetivamente contribuir. É o que nós vivemos no Cidadania e esse encontro vai nesse sentido. Muito bem, conversamos com Arnaldo Jardim, deputado federal do Cidadania. Obrigado pela participação aqui no Café com Política. Já fica aberto o convite para uma outra oportunidade. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, aceito já o convite, gostaria de estar. Da próxima vez, se me permitirem, aí pessoalmente, a interação fica melhor, a conversa flui mais, mas lá na Câmara, eu, nessa viagem que fiz a Nova York, digo isso para concluir, estava junto com o presidente Lira, com um conjunto de líderes partidários, acertamos, queremos votar o arcabouço agora até o final do mês de maio, o mais tardar. Temos pontos a aprimorar, mas achamos que isso vai dar um sinal importante de estabilidade econômica para o país e queremos manter a prioridade na reforma tributária. 2 iniciativas maiores, ao lado de coisas pontuais que estamos tratando, aqui e acolá. Eu estou saindo agora para ir num debate sobre fertilizantes, promovi um seminário sobre isso na semana passada, vou na Sociedade Rural Brasileira, depois vamos fazer uma outra reunião hoje nas instituições financeiras sobre debêntures de infraestrutura. Então tem vários assuntos, graças a Deus, que estão andando, mas o arcabouço fiscal e a reforma tributária para dar estabilidade e condições para retomarmos o crescimento econômico do país é nossa prioridade. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Esse foi Arnaldo Jardim, deputado federal do Cidadania. Você está acompanhando aqui o Café com Política, um oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Bom, falamos aí de um recorte nacional. Falar nisso, Kleber, você teve ontem num evento palestrando. Fala um pouquinho do evento e como é que essas questões nacionais você sentiu ali nos bastidores, o acompanhamento dessa cúpula política brasileira. Exato, Cafeu. É o Congresso Estadual dos Municípios, que depois de 40 anos retornou a São José do Rio, a Ribeirão Preto. Ele é sempre. E ontem já foi anunciado também o próximo, que vai ser na cidade de lá de Campos do Jordão. Foi anunciado no encerramento, já a próxima cidade. Olha, foi muito interessante porque passaram por lá mais de 500 prefeitos, foi um recorde histórico do Congresso, e muito se falou em cidade inteligente, em muita informatização. A questão da reforma tributária foi outro assunto extremamente importante, inclusive o Baleia Rossi ontem trouxe bastante detalhes. Ele tem um projeto antigo que tramita lá no Congresso, muitos anos. E o Estado, que seguraria bastante, esteve lá também
tanto o Tarcísio, o governador, quanto o vice-governador, ambos... Felício. Exatamente, e ambos que era uma preocupação geral do país, porque é onde teoricamente seria um pouco mais prejudicado, mas eles estão apoiando totalmente. Existe um problema que é a questão do ICMS ser pago no destino e não na origem, né? E o Estado de São Paulo é um dos grandes produtores. E há uma transição, a previsão de que por 20 anos você teria um fundo que faria a compensação. Isso daria tempo para os estados se organizarem. Me parece que esse entrave pode ser resolvido com esse fundo. Exato, então foi desmistificado bastante, né, essa questão toda de que só a cidade pequena que iria ganhar mais, a cidade média também vai, porque a partir do momento, você entende muito melhor que eu, Café, que é economista, a partir do momento que o tributo seja de uma maneira mais transparente, até mesmo... com menor carga, né? Exato. Quanto mais, né, tem uma curva chamada curva de Laffer. A curva de Laffer diz o seguinte: quanto mais você vai tributando, menos arrecada. Porque chega uma hora que é tão caro que vale a pena só negar, por exemplo. Então, a política tributária moderna é menos carga individual e mais, atingindo em mais setores, ou seja, cada um paga um pouco e você arrecada mais. Essa é a lógica por trás de uma reforma tributária, vamos dizer, honesta e moderna. Exatamente, então vai se produzir mais, gerar mais emprego, então essa é a expectativa sobre isso. No geral, também a questão da lei das licitações, que começa já a valer também. Houve um adiamento desse governo, né? Era para estar já implementado agora, e houve uma determinação de adiamento, mas já há municípios, estados já convivendo com os dois modelos. Exatamente, e o alerta lá tinha assim, os top do top de cada área, né? Inclusive o Tribunal de Contas lá presente, presidência. Eles alertaram os prefeitos para que tomem cuidado já a partir do mês de setembro. Então tá nos ouvindo e falando, não espera dezembro não, em setembro já fique com muita atenção com isso, porque e foi um questionamento dos prefeitos, e aí vai adiar, todo mundo quer. E você tratou de que tema lá, rapidinho? Marketing político, e a expectativa, a tendência para 2024, principalmente em função também da inteligência artificial que está aí trazendo uma certa movimentação no mundo político. Para você ter uma ideia, agora, questão de 20 dias, quando o Joe Biden anunciou que seria, a gente colocou inclusive aqui, né, no café, iria para a reeleição, minutos depois saiu um comercial na televisão atacando ele e já mostrando como será o futuro com Biden como presidente, se ele continuar. Tudo feito na inteligência artificial. Quer dizer, instantâneo. Tem alguma coisa desse tema? Saber se o Kleber tem conhecimento, se Bauru se fez representar lá, Kleber. Eu pergunto isso porque a classe política de Bauru, nos últimos tempos, ela é centrifugada, né? Ela é voltada para... Porque foi um encontro dos municípios, né? E caso o Kleber não tenha certeza, o Rafael, que é o chefe do gabinete que nos ouve sempre, pode, quem sabe, até nos informar, né? Porque é muita gente lá, né? Muita gente. Eu particularmente não vi a prefeita lá, não. Vi a Ivana, vi aqui a região, vi diversos prefeitos aqui da nossa região, vi também das grandes cidades, praticamente todas, vi lá o prefeito de Presidente Prudente, vi essa turma toda, eu consegui ver. O pessoal de Bauru não vi, mas era muita gente, muita gente. Foi o recorde esse ano, tinha muito, porque você coloca prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, muita gente, então não deu pra ver. Tá 2h30 só daqui, né? Pertinho, é pertinho. O Dr. Rubens Scuri estava lá. É um tema que a gente tem trazido aqui. Eu acho que a prefeita de Bauru está perdendo a grande oportunidade de uma liderança regional, né? A gente entrevistou, né, no primeiro ano aqui, nós faz 2 anos, viu, agora em junho do nosso programa. No primeiro ano a gente tinha toda quarta-feira os prefeitos, a liderança da região, e eu fazia sempre essa mesma pergunta: e aí? Não, quem tem que liderar a questão regional é a cidade de Bauru. E vai passando o tempo e nós não temos esse protagonismo. E quando você não coloca na tua agenda, e olha que ninguém está dizendo que não foi, se fosse a Sueli, certamente você teria visto. É que tinha muita gente, sabe, Cafeu? Então... Não tem certeza. Não tenho certeza. O Rafael aí, o chefe de gabinete, que dá já se prontificou em informar, já entrou em contato aqui online. Bom dia, não foi possível estarmos presentes, estávamos tentando organizar a agenda da prefeita, ela considerou estar presente, mas não foi possível reagendar compromissos já agendados anteriormente. E não tem ninguém na estrutura da prefeitura, tem 7 mil funcionários, não tem
o chefe de gabinete, que é o Rafael, não tem o vice-prefeito que está aí, não tem um secretário, nada. A prefeita deveria ter indicado alguém, se preocupado com isso. Tinha que ter posto na agenda e ido pessoalmente. Essa é a grande verdade. Essa é a grande questão. Falando nisso e falando nela especificamente, nós temos aqui, até quero colocar o Arnaldinho nessa roda, essa composição. Jabur, dá um panorama aí da família Rosim nos 3 partidos. Esta semana nós tivemos a notícia de que a prefeita Suelen Rosim assumiu a presidência do PSD, até então ocupada pelo presidente da Câmara, o Júnior Rodrigues. Que virou vice dela. E de quebra um mal-estar, né, que ainda permanece no ar, né, apesar das tentativas de desmentir ou de dar um ar de normalidade nisso, mas a gente que conhece os bastidores, conversa, sabe que essa mudança não foi tão pacífica assim, embora o Júnior continue no PSD e vai entrar, eu imagino, agora numa fase de silêncio, de independência, principalmente em relação ao governo executivo. E o pai da Suelen, ao mesmo tempo, é presidente do PP e também do PP e do PSC. Isso aparece lá na Justiça Eleitoral, eles vão ter que corrigir isso, né? Mas de qualquer forma são esses 3 partidos o hoje PSC sob e o o PP estão em fase de fusão, né? A informação que a gente tem é que virariam mesmo ou não, Arnaldinho? É isso. Existe essa fusão. A fusão do PP com o PSC. Mas não é oficial ainda. Não é oficial. É aprovada. Por isso que ele estaria com o pé nos 2 lugares. Tá? Exato. 3 lugares contando com o PSD, então a prefeita tem 3 partidos. E o que me chama a atenção, e podemos discutir isso também, é que a prefeita nitidamente a essa altura dá uma demonstração de que ela não agrega outros setores políticos, ela está agregando siglas. Sigla é importante para a eleição, todo mundo sabe, por tempo de TV, por verba eleitoral, etc, etc. Mas há essa sensação na classe política de Bauru que ela não agrega, ela não divide. E talvez isso tenha, inclusive, inibido aquela primeira possibilidade dela ir para o partido do Tarcísio, né? O PL. Aliás, o Republicanos. Lembra que o Marcos Bilacieri esteve aqui, falou, olha, se ela vier para o nosso partido, ela estava tomando a decisão, a gente vai discutir, nós vamos ver quem vai ser prefeito, vice, etc. E aí pede essa possibilidade de ela impor a vontade dela, e claro que ela quer alçar voos, mas jovem, foi muito bem votada, vai concorrer à reeleição, certamente tem projetos de ir para o legislativo, então dominar um partido e ter a família por trás dando retaguarda me parece que dá plenas condições de transitar livremente, né? Ela contraria toda a lógica política, Café. Pode ser que lá na frente, na eleição, ela prove que ela tá certa, que o jeito de fazer política agora é outro. Eu não acredito. Até hoje a gente viu, a política é arte de somar, né? Essa frase é famosa. E ela não soma com ninguém. Inclusive o próprio Júnior Rodrigues é o exemplo disso. Era um sujeito da maior confiança em tese. Conseguiu salvá-la de uma CP, basicamente. Ele foi o principal articulador. Né? E mesmo assim, ela acaba tomando a presidência do partido dele, pelo que eu soube, inclusive alegando um medo de não ter legenda no próprio PSD para disputar a eleição do ano que vem. Mas se tem um aliado, né, que é de confiança, que é... Ainda mal com o Kassab lá. Pois é. Talvez então, aí pro Júnior ele tenha se aceitado um pouquinho mais, porque houve um apoio muito grande para a eleição dele como presidente da Câmara Municipal, né? Então, tem uma moeda aí que foi, sem dúvida alguma, uma articulação da Suelen para que ele pudesse ter sido eleito lá na Câmara. Então, chega uma hora que você fala, bom, meu amigo, já te dei um dos poderes, né? Deixa um dos poderes comigo e vai outro. Eu não sei se é a mesma leitura, Arnaldo, que você faz e como é que você analisa, né, essa estratégia, né? Você que vive, está no sangue a política, foi chefe de gabinete, é suplente de vereador, enfim, vive a política aí nas entranhas. Como é que você vê esse comportamento da família Rosim? Bom, eu vejo assim, professor, eu acho que o João, ele é muito feliz a hora que ele fala que ela está pondo um novo jeito, que é o jeito dela. Eu acho o seguinte, poder, ninguém governa sozinho. Outra frase. Eu acho que ontem eu tomei um café com o Júnior. Na minha avaliação, talvez eu vou pôr uma outra questão aqui. Para o Júnior é ótimo. Mas por que você está falando isso? Porque o candidato a vereador, presidente de partido, é um problema. Ele vai ter que se preocupar com chapa, vai ter ciumeira, vão achar que o partido vai trabalhar para ele. Olhando
com os olhos... Só para ficar claro, então. Okay. Para o limite das pretensões dele nesse momento, que é a reeleição, muito melhor não ser presidente do partido. Muito melhor. É o presidente da Câmara... Que tem uma visibilidade importante. Isso, que foi com o apoio dela, como o senhor bem mencionou aqui. E ele se livra, eu vou usar uma expressão porque eu carrego isso. É um fardo, não é fácil. Tanto é, se no ano que vem eu pensar em ser novamente candidato a vereador, eu vou me afastar da presidência, como fiz a outra vez. Ou seja, essa divisão durante a eleição, de coordenar tudo, ainda trabalhar na própria candidatura... Não dá. Não dá. E voltando para o olhar dela, eu não conversei isso com ela, não tenho procuração para falar isso, mas se a prefeita fez uma boa combinação com o Kassab, eu tô indo para o PSD, eu vou tomar a frente do PSD lá, mas eu preciso de uma obra marcante. Eu preciso de uma obra que tenha peso na cidade. E o Kassab se comprometeu a isso, eu acho que, ótimo. Mas poderia ter ido então para o partido do Tarcísio. Não sei. De repente, nessa costura, é o que eu falei, eu não estou ali dentro para falar. Mas eu acho que pode ter ocorrido isso, pode ter havido essa compensação. Suelen, vem para cá que a gente garante uma obra impactante a retaguarda lá na cidade. Financeira para financiar a campanha e tudo mais. Tudo isso, que é um partido. E o Kassab, eu vejo assim, caso, eu vou lá na frente agora, caso o Bolsonaro não consiga, eu acho que o foco vai estar pro Tarcísio ser esse cara, e o governador, o Kassab. Aí apoia ele Isso. E a Suelen colocou aqui que a ida dela para o PSD teria esse viés de estar afinado com o Kassab, abertura em nível federal, e afinado com o Tarcísio, isso, a abertura estadual. Teria uma composição aí, por isso que ela avaliou que seria a melhor sigla. Por isso que eu falo que a gente não está sabendo, a hora que vier, ou se vier, eu acho que deveria ter havido essa conversa. O curioso, né, que ela é bolsonarista, ela é conservadora, e os dois partidos e os dois ícones do bolsonarismo, o próprio Bolsonaro e o Tarcísio, ela não está nos partidos de nenhum dos dois. E ela prefere usar um caminho de quem tem influência sobre os dois. Exato. Percebe, olha, né? Ela pode estar ensinando aí um novo jeito de fazer política que nós não conhecemos. Ou não vai dar nada certo. Na empresa, né, o Kleber, a gente avalia pelos resultados, né? Então, se ela... Você tem colocado que ela é a ser combatida, porque quem está na máquina, a gente está aprendendo com você, quem está na máquina sempre tem uma chance maior. Os outros vão pulverizando. E se ela emplaca a reeleição e com uma boa votação, aí tem que tirar o chapéu. Não se faz política como antigamente. Tem muita coisa mudando na política, mas como o Arnaldinho falou aqui, a união, o fortalecimento, grupos, isso ainda continua tendo um peso grande, porque quando você fala de um partido, né, você está falando de pessoas voluntárias, de membros do partido que vão para a rua, que trazem os seus subgrupos também. Então é importante somar. A política, quanto mais somar, mais chance tem, né? Muito mais chance tem. Eu acredito que porque assim, a sigla em si, o que ela ajuda, na verdade, em tempo de televisão. Isso que os políticos pensam ainda bastante, tempo de televisão. Embora a internet hoje tenha um peso cada vez maior, né? Agora, mas a TV ela acaba dando um recorte também para a internet, então sem isso dúvida, ajuda muito. Uma pauta a outra hoje, viu, Café? Na verdade é isso. Inclusive os debates. Né? E Café, só um detalhe a mais em relação a essa trajetória ímpar dela, né? Que não é ortodoxa, é heterodoxa na política. Ao contrário do que muita gente pensa, ela não é ligada diretamente ao Gilberto Kassab, presidente, pelo que nós apuramos. Ela é muito vinculada, ligada a um grupo de
um deputado da Baixada Santista chamado Paulo Correia. Esse é o grupo político de verdade dela dentro do PSD. Que aproximou do Kassab. Exatamente. E ele fez essa aproximação, ele demandou essa presidência para ela agora do partido. Isso o próprio Kassab disse aí a interlocutores dele. E esse Paulo Correia foi o deputado de quem ela era suplente. Lembre-se que a Suelen era a primeira suplente de deputado até 2020, né? E era exatamente então ele. ela desenvolveu uma relação com ele e é esse grupo hoje que talvez inclusive seja responsável por ter indicado a nova secretária da Saúde, Júlia, né, que veio de Rio Claro, a Júlia, que ontem lá na Câmara passou lá por um teste e ela demonstrou muita firmeza, até porque já conhece criticando seus antecessores, inclusive. Inclusive. Não diretamente, mas deixando no ar. E demonstrando personalidade ali pro cargo. Agora, se ela vai fazer o que ela tá planejando, é outro problema, né? Aproveitar aqui, Arnaldinho, a gente está na reta final. Nós temos trazido aqui os grupos que estão se compondo para a sucessão municipal, né? De um lado, então, certamente a prefeita vai ser candidata. Nós tivemos aqui alguns anúncios, aí na sua leitura vamos ver se vai prevalecer. O Carlos Braga, ele falou que se tivesse apoio na época, ele estava no PP, era o comandante, ele seguiria. Ele sai do PP. Carlos Braga, na sua visão, é carta fora do baralho para a próxima? Bem objetivo. Eu acho que não, ele vai se colocar no cenário. Eu acho que o Carlos Braga é um nome que tem uma história, tem um respeito, particularmente eu tenho apreço, amizade por ele. Eu acho que ele continua no cenário. Raul, sim, já lançou a candidatura. Candidatíssimo, e acho que hoje é o nome mais forte. Depois da Suelen, ainda é ele. O Marco Bilacieri. Marquinho, meu amigo, que por sinal hoje à noite estarei lá na cidade dele. De Boracéia. O Marco, ele é uma pessoa que tem uma penetração muito grande na região. Eu falei para ele, Marco, de repente você poderia ser candidato a vereador aqui. Você tá... Eu não tô. Bom, Meira, tá no jogo. Iso Filho. Não. Candidato Rodrigo Agostinho. Rodrigo Agostinho, vou falar o meu sentimento e o pouco que eu converso com ele. Não, tá focado. Alguém da esquerda, quem seria o nome? Sempre vai ter um candidato à esquerda aqui em Bauru, até porque o PT tem essa estrutura que ele tem, mas se fosse hoje, seria o Jorginho ainda. O Jorge que concorreu e teve até uma ação que ele perdeu pro Raul. E tem o Mandalite também. E o grupo do Mandalite, do MDB, ou Lozila, ou alguém ali naquele escopo. Eu acho assim, o peso deles vai somar numa candidatura, talvez um bom nome a vice, mas acho que sair à frente, porque ele tem a empresa dele que tem algumas barreiras pro nome dele. Claro que tem os partidos de menor expressão. Algum nome que nós não falamos que você acredita que pode... No cenário, eu vou usar uma fala. Infelizmente não. Não, né? Não tem ninguém. Precisava. Esse foi o Café com Política desta sexta-feira. Kleber, amanhã palestra aqui também. Você tá cobrando bem por essa... Eu vou te agenciar, viu? Amanhã eu estarei lá, a convite aí do Arnaldinho, do Cidadania, falando com os amigos que estarão reunidos lá nesse encontro regional. Vai ser uma satisfação. E na semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de novo. Pode falar. Não, vai lá. Ok. Um grande abraço a todos e um bom dia, bom final de semana. Já saiu a manchete do JC desse fim de semana? Ainda não, estamos discutindo lá. Eu queria aproveitar esse meu bom dia para dizer o seguinte, né? Falando da Suelen, ainda que o grande articulador político dela, ao que tudo indica, é o pai, é o Dozimar. E o Dozimar, nós queremos renovar o convite para que ele esteja aqui conosco uma hora dessas, né? Para a gente conversar conhecer, abertamente, tranquilamente sobre isso. Um bom dia a todos. Tudo bem, então não perca aí a edição impressa, né, do JC para sábado, domingo e segunda. Eu tô lendo um terço cada momento, tá para ficar com o jornal legal, tá bacana. Eu gosto daquela coluna de economia lá, viu? É uma coluna muito boa, viu? Boa, né? Muito tirando boa. O colunista, né? Recomendo. Arnaldinho Ribeiro, o soldado veio no quartel, tem que limpar a espingarda. Não tem como. E queria agradecer o espaço e o apreço aqui e agradecer aqueles que me ouviram e viram. E aí, meu caro Bizarra, o que vem por aí? Muito bem, fechando mais uma edição aqui do Café com Política. Uma ótima sexta-feira, um maravilhoso final de semana. Tchau, tchau.